Olá, amigos. A voz está assim porque no Campeonato Brasileiro, lá no Espírito Santo, eu devo ter me desgastado muito e peguei uma gripe. Então, voz de gripe. Mas, como eu gosto muito de vocês, vamos conversar um pouco sobre história do Brasil. Eu vivo dizendo que ninguém sabe. Normalmente os militares sabem porque estudam muito isso na academia, mas o civil pouca importância dá. Então, vamos conversar. Um papo informal. Circula pelas redes, que hoje tudo é pelas redes, já que a imprensa só diz porcaria e mentiras. Então a gente hoje, para ficar informado, tem que acessar redes sociais. WhatsApp, por aí vai. Circula pelas redes um vídeo do Charlton Heston, ator muito conhecido americano, fez El Cid e outros grandes papéis, quando ele era presidente da National Rifle Association, que ele fala. E eu tenho a impressão que o brasileiro sabe muito mais da história americana que da história do nosso país. Então ele fala da independência dos Estados Unidos, onde o povo se levantou em armas contra os ingleses e por aí vai. O americano sempre esteve armado. Quando ele colonizou o centro-oeste americano, se deparou com índios ferozes, muito mais ferozes e organizados que os nossos. Os nossos até hoje vivem na Idade da Pedra. Aquilo não é índio, aquilo é uma coisa. E o Bolsonaro tem até muita razão de dizer que eles deviam ser civilizados. Mas o americano não. O americano tinha roupa por causa do inverno rigoroso, tinha cavalo, tinha uma série de coisas. Então era uma tropa, inclusive armada com arma de fogo também. Flechas, mas também. Bom, ele termina o vídeo dele levantando um daqueles mosquetes, aqueles fuzis de sorcar pela boca da independência americana, dizendo: venham arrancar esta arma das mãos do meu cadáver. Muito simbólico, muito interessante, mas dá a impressão de que só o americano faz guerra. Então vamos falar um pouco das revoltas e das rebeliões brasileiras. Vamos começar com o descobrimento. Século XVI. Século XVI, para quem não sabe, vai de 1501 a 1600. Então, 1534 e 1536, Guerra do Iguape, em virtude da interpretação do Tratado de Tordesilhas. 1549, Cerco do Igaraçu. 1562, Cerco de Pirapitinga, revolta indígena contra a presença de jesuíta em São Paulo. 1556 a 1567, Confederação dos Tamoios, revolta indígena aqui no Rio de Janeiro e São Paulo. 555, 570, França Antártica, invasão francesa. 555, 673, Guerra dos Aimorés contra os portugueses na Bahia. 586, 599, Guerra dos Bárbaros, índios contra portugueses, Paraíba e Rio Grande do Norte. 1595, saque do Recife por expedição militar inglesa. Tenho que lembrar que no início não havia exército, não havia pátria. A palavra pátria apareceu pela primeira vez com a invasão holandesa na Guerra dos Guararapes, 1648. Foi a primeira vez que se falou em pátria e é a data oficial da criação do nosso glorioso exército brasileiro. Já no século XVII, bandeirantes, bugreiros, entradas e bandeiras, expedições civis, militares, de exploração e captura indígena, séculos XVI e XVII. Quilombos e Guerra dos Palmares, séculos XVII e XVIII, reduto de escravos africanos fugitivos na capitania de Pernambuco. França equinocial, invasão francesa, cidade de São Luís, Maranhão, em 1612. Desculpa. Levante dos Tupinambás, índios contra portugueses, Espírito Santo e Bahia, 617-621. Invasão holandesa, presença neerlandesa no Brasil, Guerra Luso-Neerlandesa e Insurreição Pernambucana. Guerra da Luz Divina, conflito entre portugueses e holandeses, capitania de Pernambuco, 14 de fevereiro de 1630 a 26 de janeiro de 1654. Revolta de Amador Bueno, insurreição popular, São Paulo, 641.
Revolta da cachaça. Revolta dos fabricantes da cachaça, Rio de Janeiro, 660 a 661. Motim do Nosso Pai, Pernambuco, 1666. Revolução de Beckman. Revolução de Comerciantes, Maranhão, 25 de fevereiro de 1684 a 1685. Confederação dos Cariris, índio contra portugueses, Paraíba e Ceará, 686 a 692. No século XVIII, continuou. Guerra dos Muras, índios contra portugueses, luso-brasileiro, já não era mais português, já estava tudo misturado. Século XVIII. Guerra dos Emboabas, confronto entre bandeirantes portugueses e reinóis, São Paulo e Minas, início de 1700. Desculpa. Revolta do Sal, em Santos, 1710. Guerra dos Mascates, confronto entre comerciantes e canavieiros, Pernambuco, 710 711. Motins do Maneta, sublevou ocorridas em Salvador contra o monopólio do sal e aumento dos impostos em 711. Revolta de Filipe dos Santos, revolta de mineradores contra a política fiscal em Minas, 1720. Guerra dos Manaus, índio contra lusos brasileiro no Amazonas, 723 728. Resistência a Guaicuru. Guaicuru era um dos poucos índios brasileiros que eram verdadeiros cavaleiros, andavam a cavalo, não deviam nada aos americanos. Índio contra lusos brasileiro, Mato Grosso do Sul, 725 744. Guerra Guaranítica, Portugal e Espanha contra jesuítas e guaranis catequizados, região sul, 1751 1757. Conspiração do Curvelo, revolta em Minas Gerais, 760 até 776. Confidência Mineira, essa todo mundo conhece. Conspiração abortada lá com Tiradentes, 1789 em Minas. Conjuração Carioca, também conspiração abortada da independência, de 794 795. Conjuração Baiana, Revolução dos Alfaiates, Bahia, 1798. Como eu disse, eu estou fortemente gripado, mas vocês merecem qualquer sacrifício, então vamos em frente. Século XIX tivemos duas: conspiração dos Suassunas, uma abortada independentista em Pernambuco em 1801, e a invasão da Guiana Francesa, a invasão e ocupação da Guiana Francesa ao Brasil, 1809 e 1817. Bom, isso do século XIX. Depois vem Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, quer dizer, de 1815 a 1822. Que 1822 foi a nossa independência. Então, antes da independência, nós tivemos, século XIX, incorporação da Cisplatina, invasão e anexação do Uruguai ao Brasil em 1816, Revolução Pernambucana, independentista e republicana em Pernambuco em 1817, Revolução Liberal de 1821, revolta independentista na Bahia e Pará em 1821 também, Independência da Bahia, revolta independentista da Bahia em 1828-1823, e Guerra da Independência do Brasil, brasileiros contra militares legalistas portugueses, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará e Uruguai, 1822-1823. Aí tivemos no Império. Império tivemos muitas. Caxias, inclusive, muito interessante, ele é chamado pacificador porque ele vencia uma guerra e depois ele anistiava os perdedores. Não passava na bainha, na lâmina da espada, não. E com isso ele conseguiu manter o Brasil unido. Se você olhar em volta no mapa da América do Sul, só o Brasil permaneceu unido, apesar dessas revoltas que eu estou dizendo em todos os cantos. Todos os demais países de língua espanhola, cada grupinho ali formou um país independente. Devemos essa unidade ao pacificador, ao Duque de Caxias. Eu não vou nem ler, porque século XIX começa na Confederação do Equador, Guerra da Cisplatina, mercenários, garrafadas, cabanada, tanta guerra, tanta revolta das Carrancas, rusga, cabanagem. Cabanagem foi uma insurreição, uma insurreição popular no Pará, de 1835 a 1840. A Farroupilha, famosa, 835 a 845. Sabinada, Balaiada, e olha, muita coisa. Muita coisa. Procurem
tenho certeza que na internet vocês vão encontrar, na Wikipédia ou qualquer coisa assim. O Google tá. O oráculo. O oráculo é o Google. Mas vamos para a República, que é o que interessa. Já temos exército, temos república. Então, mesmo na República, tivemos o golpe de 3 de novembro, 1891, fechamento do Congresso pelo Exército a mando do presidente, Revolução Federalista, Guerra Civil no Rio Grande do Sul, 1893-1894, Revolta da Armada, Revolta Militar Conservadora no Rio, em 1894, República de Cunani, 1895-1900, é uma insurreição separatista, Guerra dos Canudos, famosos, Antônio Conselheiro, na Bahia, 1896-1897, e mais um monte. Gente, se vocês pensam que não tivemos no século XX, tivemos muita coisa. Coluna Prestes, a intentona comunista em 1935, uma covardia que baniu o Partido Comunista. O pessoal do Terceiro Rio, o Terceiro Rio naquele tempo ficava na Praia Vermelha. Não existe mais. Hoje você tem a Escola de Comando do Estado-Maior à esquerda, o Círculo Militar à direita e o IME. Mas nesse intervalo da praia ficava o antigo Terceira Rio. O pessoal estava dormindo e os militares comunistas passaram eles na baioneta, quer dizer, dormindo. Uma covardia. Aliás, o comunista, safado, só sabe fazer na covardia mesmo. Frente a frente ele não é homem para isso e mostrou isso na guerrilha do Araguaia. A guerrilha do Araguaia foi bancar o besta e sobrou acho que um ou dois que conseguiram fugir logo no começo, quando viram o negócio apertar. A guerrilha do Araguaia foi de 1967 a 1974. Tem a Operação Traíra também, mas isso é besteira. A pior do século XX foi a guerrilha do Araguaia. Então, como você vê, tivemos revoltas e coisas dentro do Brasil. Tivemos também a guerra da Tríplice Aliança. O pessoal chama de Guerra do Paraguai e a gente não gosta porque o Paraguai é um país amigo, muito querido, e eu gosto muito, em muitos casos, mais organizado do que a gente. Em muitos casos. Lógico que, né, tudo tem de tudo. Então, mas vamos deixar para lá. A guerra começou porque a mulher do Solano Lopes tinha muitas terras em hoje Mato Grosso do Sul, aquela região ali, Niuaque, Aquidauana e por ali vai, ela tinha muitas propriedades e ele queria aumentar o tamanho do Paraguai. Então começou a invadir aquela escola, com essa história do Antônio João, acho que com 300 homens, o Antônio João enfrentou toda a cavalaria paraguaia e quando mandou se render, ele, não, vamos lutar até o último homem, e lutaram até o último homem. Lê a história do Antônio João, que é muito interessante. É um sítio muito bonito do Exército, lá em Mato Grosso do Sul. Não podemos esquecer, além dessa guerra da Tríplice Aliança, que nós vencemos, era o exército mais poderoso, era a armada mais poderosa, a Argentina até que atrapalhou um bocado, mas está nos livros de história, não vou fazer comentário. Foi o Brasil, Duque de Caxias e todos os patronos das armas, quadros e serviços brasileiros, Batalha do Tuiuti. É muito bonita a Guerra do Paraguai. E na Segunda Guerra Mundial, o único país latino-americano, quer dizer, o único país latino-americano das Américas que atendeu ao apelo dos americanos e foi para a Itália lutar. Imagina, nordestino, naquele calor do cão, pegar um inverno de 20, 30 graus abaixo de zero. Quanta gente perdeu o pé com aquele pé, congelamento chamado pé de trincheira. A Segunda Guerra Mundial tem coisas heróicas. Os 17 de Abetaia, o Major Apolo Miguel Resque, que ferido manteve a posição em La Serra até a chegada da 10ª Divisão de Montanha Americana. Caso contrário, jamais teriam tomado Monte Castelo. Então, a própria Segunda Guerra Mundial, que foi bem recente, tem quadros maravilhosos e heróis de verdade, não essas porcaria que o povo chama de herói, jogador de futebol. Jogador de futebol é herói quê?
em ganhar salários milionários? Eu, hein? Eu, hein? Bom, ah, além da Segunda Guerra Mundial, todo esse período que eu estou contando, o brasileiro sempre teve arma em casa. O brasileiro sempre foi defender a sua terra, a sua pátria contra o invasor estrangeiro. Então não devemos nada à história americana. Nós também pegamos em armas, facões. Puxa, aquela bonita história do herói de Casa Forte. Tem uma batalha lá que os homens estavam em um outro caminho, então as mulheres se juntaram e enfrentaram o holandês. As mulheres armadas de facão, de escopeta, de sei lá o quê. Então, temos histórias bonitas, não devemos nada a ninguém. Até que no nosso caminho chegou um tal de Fernando Henrique Cardoso. Aí, a partir daí, os comunistas, petistas, tudo acabadenistas, se apossaram do Brasil, saquearam o Brasil, roubaram o Brasil e roubaram o brasileiro. E para poder roubar o brasileiro, a primeira coisa que fizeram foi a lei do desarmamento. Tiraram as armas do brasileiro. Eles tinham medo, com tanta guerra e revolução que eu estou até rouco de falar. Você acha que o Fernando Henrique, muito inteligente, muito preparado, você acha que ele ia deixar a gente armado? Não. O Lula é ignorante, não fez escola, não sei o quê, mas foi nas águas dele. E a outra lá que sacava vento, eu não falo nem o nome dela porque dá até azar, bate na madeira. Então, nós começamos a ter liberdade agora com Jair Messias Bolsonaro. Aliás, acredito que não seja à toa que ele tem Messias no nome. Então ele veio para nos salvar e pouco a pouco ele tenta quebrar essa hegemonia esquerdista que nos tomou as armas e pouco a pouco ele vai defendendo aqui e devolvendo ali. Quem sabe um dia eu não tenho arma longa, não gosto porque teria de ter um armário grande, mas eu ainda tenho minha espada de oficial, está ali pendurada na parede. Então, se o Brasil precisar me chamar, eu vou defender do invasor com a minha velha espada de oficial.